Oi, tô muito feliz em saber que tu tá aí me assistindo. Meu nome é Maria Ângela, sou uma mulher simples, gaúcha, moro no interior do Rio Grande do Sul. Sou casada com um homem que amo e que o Senhor Deus separou para mim há um tempo atrás. Sou mãe de 3 filhos lindos, amados, alegrias da minha vida. Sou avó de uma guriazinha encantadora. Sou professora e orientadora educacional. Mas o que eu mais amo ser na minha vida é ser filha de Deus. Isto é um tremendo privilégio, isto é uma alegria inigualável. Porque antes eu era criatura, apenas criatura dele. Mas depois que eu entendi e que eu aceitei o sacrifício de Jesus na cruz, entendi todo o motivo, o porquê dele ter vindo ao mundo para nos resgatar, para nos ensinar, para nos mostrar que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém ia ao Pai a não ser por ele. Quando eu reconheci que realmente ele é o único intermediário entre Deus e os homens, que não existe ninguém mais. Então, no momento que eu aceitei, quis que Jesus entrasse na minha vida, no meu coração e começasse a aprender dos seus ensinamentos e tentar, seguir os seus passos. Deus me tornou filha e me tornando filha por adoção, ele me fez herdeira de tudo o que Deus, o que ele tem a oferecer para nós. E hoje eu estou aqui com meu coração cheio de alegria para compartilhar algo maravilhoso que aconteceu na minha vida e que eu não posso ficar só para mim. Eu já tenho contado isso já faz algum tempo. Maria Ângela descobriu que estava com câncer em março de 2013. De lá para cá, muita coisa mudou na vida da orientadora educacional. Quando recebeu o diagnóstico, o susto foi grande. Mas a vontade de viver e de cuidar dos 3 filhos foi maior que tudo. Quando eu recebi foi um baque muito grande, Chorei muito, mas eu tenho uma fé muito grande que eu trago desde a minha infância em Deus. E ali eu depositei toda a minha força, toda a minha energia, toda a minha esperança nele. E eu pedi, cuida de mim, toma conta da minha vida, eu sou tua, eu quero viver, me deixa criar meu filho. E assim foi meus desabafos. Eu conto em residências, casas, já dei alguma palestra sobre essa minha história, essa minha experiência para um grupo de pessoas que fazem tratamento oncológicos, paradas de ônibus, conto em consultórios médicos, já contei em posto de saúde, em escolas, universidades, alguma coisa também no Facebook. Então, de um tempo para cá, o Espírito Santo do Senhor tem me inquietado, para mim contar num canal aberto, assim, que vá abranger esse número de pessoas, que outras pessoas possam ouvir, porque às vezes estão passando por situações parecidas com o que eu passei. E que é bom ouvir, se espelhar em pessoas que possam acrescentar na nossa vida. Então agora eu sinto que chegou o momento. Chegou o momento, sim, depois de 7 anos. E hoje eu vou compartilhar com vocês. Existem 2 motivos que me impulsionam e que me alegram, que fazem a alegria transbordar em mim quando eu conto essa experiência. O primeiro motivo é com o coração cheio de gratidão a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Porque Ele ouviu o meu clamor num dia de desespero, num dia de aflição. Porque eu que era só tristeza, Eu não tinha quase que perspectiva. E quando veio o Senhor me atendeu, se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Então o meu coração transborda de gratidão. Para Ele é toda honra, para Ele é todo louvor. E o segundo motivo é o que eu já comentei antes. É para ajudar pessoas. Com o meu testemunho de fé, que pessoas venham ser beneficiadas, que as pessoas passam por situação semelhante. E eu recebi uma tremenda bênção. E eu preciso compartilhar. Se eu não fizer isso, é um tremendo egoísmo. É um tremendo egoísmo eu ficar com isso só para mim. Que neste momento que eu vou contar, o meu desejo é que você, ao ouvir, que o Espírito Santo do Senhor ministre o coração de vocês, que traga alegria, que devolva o ânimo, que acrescente alegria e conforto na tua alma
E que a tua fé seja acrescentada e fortalecida em Jesus. E que você entenda que Jesus realizava no passado e realiza no tempo presente e quer realizar na tua vida, assim como realizou coisas lindas na minha vida. Vamos orar. Senhor Deus, estou aqui na tua presença, Senhor, com meu coração cheio de gratidão a ti e pronta para dar honra a quem tem honra, o qual é tu, Jesus, que merece essa honra, por ter me ouvido, por ter atendido a minha oração. Senhor Deus, eu peço que da minha boca venha sair apenas o que tu queres que eu fale. Senhor Deus bendito, abençoa toda e qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo e escutando o meu testemunho. Que ele seja encontrado, Senhor, que o Espírito Santo venha trazer a paz e o sossego. Senhor Deus bendito, eu te louvo de todo o meu coração, engrandeço o teu nome e aceita o meu testemunho, Senhor, que suba a ti como um aroma agradável e que o meu coração, que tu fique sabendo que está transbordando de alegria e gratidão por ti, Senhor. Muito obrigado. Eu entrego a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, vamos lá então. Mais ou menos entre outubro e novembro de 2012, eu comecei a sentir um desânimo muito grande no meu corpo, uma fraqueza. Eu comecei a sentir, por vezes, dores muito fortes no peito e era uma opressão, assim, um aperto. E também, intercalado, eu tive 2 cistites fortíssimas, coisa que não era comum na minha vida, a ponto de eu não conseguir caminhar. Em todas essas vezes, eu fui no pronto-socorro por todas as vezes. Então lá os médicos fizeram exames e não apareceu nada tão grave. Me deram alguma medicação e eu me senti melhor. Quando foi em janeiro, mas volta e meio me sentia enfraquecida. Quando foi em janeiro de 2013, nós fomos para a praia, a família, e eu já tinha assentado no meu coração que quando eu voltasse eu ia fazer os meus exames, um check-up, porque estava com meus exames muito atrasados. E aí num determinado dia lá na praia, eu olhando para o mar, no pôr do sol, num dos momentos que eu fiquei sozinha com Deus. A família foi passear, foi para um passeio que eu não queria ir. E eu fiquei ali. E naquele dia eu já sentia que algo estava errado em mim e eu desabafei para o Senhor. Eu disse para Ele: Senhor, me ajuda. Está acontecendo alguma coisa estranha no meu corpo. Eu não sei o que é, mas Tu sabe. E eu sou Tua. E eu estou tão feliz, Senhor. Me ajuda. Eu vou voltar para casa e vou fazer os exames. Então, fiz os meus exames em fevereiro e fui levar o médico só em março. Naquele dia, meu marido me acompanhou até a médica. Mas devido ao atraso na consulta, ele teve que sair antes. E eu fiquei. Quando chegou a minha vez, ali, eu jamais esperava por aquilo. E eu recebi um diagnóstico que me deixou. Eu senti que o chão saiu debaixo dos meus pés. E naquele dia, a médica perguntou para mim: Mari, tu viu teus exames? E eu disse: vi, doutora. E ela perguntou: o que tu achou? Eu digo: eu acho que tá tudo tranquilo. Eu vi alguma coisa ali, fala em nódulo, mas eu acho que demais tá tudo bem. E ela pegou e disse assim: tu tá sozinha aí, Mari? E eu disse: meu marido tava junto, mas precisou sair. E ela ficou pensativa. E eu já senti que algo estava errado. Aí ela perguntou: Mari, tem alguém próximo a ti na família que tenha câncer de mama? E eu disse: não, doutora. És um irmão, uma tia, tua mãe? E eu disse: não, doutora. Mas aí a lágrima já correu. Quando a lágrima correu, ela disse: eu disse que não era bom tu estar sozinha. Ela achou que meu marido estava do lado de fora. E ali passou um filme na minha cabeça e veio meus filhos na minha memória, assim, a imagem deles veio na minha frente.
mas parou assim na imagem do meu pequeno de 9 anos na época. E aí eu chorei, mas eu disse para ela: a senhora tá me vendo chorar, mas eu sou forte. O choro não quer dizer que seja fraqueza. Outra coisa eu vou lhe dizer, eu tenho um Deus que está comigo, Ele já me ajudou tantas vezes, Ele está sempre comigo, Ele vai me ajudar. Aí ela pegou e disse assim: que bom, Mari, que bom, é muito importante ter fé num momento desse. Então, eu disse: pode falar, doutora. Aí ela pegou o exame e circulou onde dizia que já estava classificado na numeração 5, né? E que era um grau, no caso, já era um grau de malignidade, já era considerado maligno e avançado, sendo essa classificação 5. E também porque dizia ali que o nódulo era elástico. Então eram conclusões já que eu estava com câncer. E aí ela disse para mim: Mari, tu tem plano de saúde? Eu disse: tenho, doutora. E eu digo: eu acho que eu vou até me tratar em Porto Alegre. E ela disse: se tu tem condições, vai. Mas vai com pressa, não perde tempo. E aí eu disse: não, eu tenho irmã lá, tenho tia, tudo, eu vou. Então, eu saí dali arrasada. Eu tinha uma reunião pedagógica no colégio, recém tinha começado o ano letivo. Fazia 1 ano que eu tinha sido chamada do concurso público. E eu sempre digo que, tirando todos esses sintomas que eu estava tendo, tirando tudo isso, eu estava num momento muito feliz da minha vida. Eu estava realizada com meu marido, realizada com meus filhos, feliz, encantada com o meu trabalho. 1 aninho apenas eu tinha sido chamada para ser orientadora educacional. Então, eu ainda chegava, tinha vezes que eu dizia para o meu marido: eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu estou sendo agora. Nem na minha juventude, nem na minha adolescência, em nenhuma outra parte da minha vida, eu sou uma mulher tão realizada como eu sou agora. E aí, quando veio, parecia que o mundo tinha desabado sobre mim, sabe? Eu tinha que caminhar mais ou menos umas 6 quadras até a parada do ônibus para ir para a escola, porque o meu marido, no momento, estava fazendo escolar. Então, eu saí e eu desci aquela avenida, eu não sentia os pés embaixo de mim. Parecia que eu fazia uma força enorme para ir adiante. E as minhas lágrimas eram tantas, que eu não... Era só um vulto que aparecia, era só um vulto que tinha na minha frente, as pessoas eram um vulto, os carros eram um vulto. E a lágrima tomava conta de mim, mas eu dizia todo o tempo, eu dizia: Senhor, eu sou tua. Senhor, eu me entrego para ti. Senhor, eu sou tua filha. Cuida de mim, eu quero viver. Senhor, me leva para onde tu quer que eu vá. Me leva para onde tu quer, cuida de mim. Olha, os médicos vão cuidar de mim. E eu ia assim. Quando eu cheguei na esquina, eu tinha 2 alternativas para mim. À direita, eu ia para uma loja onde eu trabalhei anos da minha vida e fiz amizades profundas ali. Presentes, tesouros que o Senhor me deu naquela loja. E do outro lado, era onde eu tinha que ir, a parada do ônibus, para ir para a escola, para a reunião pedagógica. Eu disse: meu Deus, para onde eu vou? Aí eu pensei, eu digo: eu vou deixar as gurias tristes, as minhas colegas, não é o momento, eu nem contei para o meu marido nem para minha família. Eu vou ir para o meu compromisso, que é a reunião pedagógica. Então eu fui. O ônibus lotado, e eu segurando assim, e só chorava. Quando vê, tinha uma aluna ali: tia Mari, por que a senhora chora tanto? O que houve, tia Mari? E eu olhei para ela, era uma menina que tinha perdido a mãe com câncer de mama. E aí eu disse: nada, meu amor, vai passar, não te assusta, tia Mari é assim, vai passar. Cheguei na escola, a diretora estava fechando o portão. Quando ela me viu, ela já disse: Mari, o que é isso? Mari, teu rosto tá deformado, tu chorou. E aí eu disse: eu tô arrasada. Eu tô confiante, eu dizia para ela, mas eu tô arrasada. E ela disse: o que houve? Aí eu falei: fui diagnosticada agora com câncer de mama em estado avançado. E aí ela disse:
Ela veio e me deu um abraço e disse assim: tem tratamento, tem tratamento. Mari, vamos lá, eu vou te dar uma aguinha doce. Tu quer ir pra casa, tu vai? Eu digo, não, eu não tenho condições de ir agora, eu vou ficar na reunião. Eu não tenho condições de ir. Fiquei na reunião. Quando terminou a reunião, eu disse para ela que eu precisava falar com os colegas, então aí eu falei que o ano letivo estava começando, que eu ia ter que me ausentar para tratamento médico. E aí a diretora resolveu que convidou todos para orar de mãos dadas o Pai Nosso. Então todo o grupo que estava ali presente, nos damos as mãos e oramos o Pai Nosso. Eu fui para casa, meu marido ligava e eu não atendia. Aí terminou a reunião, ele foi me buscar, me perguntou o que tinha sido, eu não me animava a dizer, ele dirigindo, eu não me animava a dizer. Até que chegou perto de casa, eu dizia que eu vou chegar em casa e tá o Bernardo, tá, que era o pequeno, e o Wendel talvez já ter chegado em casa, que era o outro filho. E eu disse assim, e o mais velho estava longe, no Rio de Janeiro. E aí eu disse assim para ele, eu digo, tu para aí, para o carro. Ele parou. E aí eu disse para ele, olha, eu vou te dizer, eu tô com câncer. Aí eu lembro que ele me abraçou, chorou comigo. E ele também tinha perdido a mãe dele com câncer. Começou na mama. E depois foi para outras partes do corpo. E então era uma dor. E ele dizia, nós vamos vencer, eu vou te ajudar. Nós vamos vencer. E eu digo, tá, mas o que nós vamos fazer agora? Não podia contar para o pequeno de 9 anos. Eu digo, o que nós vamos fazer? O outro tá lá longe, o Ilho tá longe. O que nós vamos fazer? Aí combinamos que só íamos contar para o filho do meio, que era o Wendel. Então fomos para casa. Logo o Wendel chegou, a gente contou. Meu filho sofreu muito. Choramos, mas sempre confiando e com palavra de força e de ânimo. Minha tia estava em Bagé. Passou uns dias, no outro dia a gente resolveu contar para a mãe, contamos para minhas irmãs, mas a gente ficou sabendo, minhas colegas do antigo trabalho. Depois que contamos para todos esses, teve um dia que marcou muito a minha vida, que foi dia 8 de março de 2013, que foi o Dia da Mulher. Nesse dia, eu tinha recebido uma mensagem muito linda do meu filho, que mora longe, que estava estudando, né, longe, estava no Rio, e ele mandou uma mensagem para mim muito significativa, me dando os parabéns pelo Dia da Mulher e dizendo que ele me honrava, que ele era grato por todos os ensinamentos, por todo o carinho que eu tinha com eles, e que ele tinha lembranças de uma infância maravilhosa e das viagens que eu proporcionava para eles. Porque eu sempre fui assim, trabalhava muito, mas chegava férias, eu tinha um tempo para meus filhos, para mim sair. Final de semana também, eu dedicava tempo para levar eles na praça, para brincar. Eu largava às vezes o serviço que eu tinha que fazer em casa, para dar atenção para eles terem uma infância, uma memória boa da infância. Então, ele me disse isso, eu fui pro banho, chorei muito no banho, porque em seguida que eu soube, por os primeiros dias era só choro. Eu chegava a dormir chorando e o sono me vencia. Quando eu acordava, eu tinha lágrima empoçada nos olhos. E aí eu recebi aquela mensagem, quando eu saí do banho, estava dando Ana Maria Braga e em homenagem para as mulheres. E naquele dia estava a atriz Giovanna Antonelli, eu nunca vou me esquecer. Na época estava dando uma novela que ela fazia o papel de delegada. E eu amava assistir. Aí, naquele dia eu olhei assim, tinha outras mulheres, eu não lembro direito. E eu lembro que eu disse assim para Deus, oh Deus, hoje é Dia da Mulher. E eu tô aqui nesse sofrimento. Aí eu peguei meu seio esquerdo, que estava com câncer, e disse para Deus, Senhor, eu não admito esse câncer na minha vida, eu não quero ele, eu rejeito, eu desprezo, tire essa coisa de mim, eu não admito que da onde saiu vida para os meus filhos venha sair sentença de morte. Eu disse isso para o Senhor,
numa oração assim, fervorosa. Nisso, meu marido e a minha tia, que estavam mais para lá, vieram e me abraçaram. Mas eu senti que o Senhor me atendeu. Eu senti que o Senhor me ouviu, assim, de uma maneira, sabe? Aí, quando foi... isso foi mais ou menos... Eu não lembro o dia da semana. Mas eu sei que no sábado, eu fui na igreja, onde eu sempre estava buscando, de uns anos anteriores, eu estava buscando o conforto espiritual. Cheguei na igreja, desde que eu entrei, dava aqueles louvores, eu só chorava. O meu coração estava partido, eu estava com o coração dilacerado. Eu estava assim, porque eu estava cheio de sonhos e de esperança, sabe? Eu estava fazendo um outro pós. Eu estava feliz em todas as áreas, como eu já falei. E aí... E aquele câncer estava, em parte, me assustando. Eu tinha uma confiança em Deus, mas o meu humano me deixou fraca, sabe? Então, aí naquele dia, uma das irmãs que estavam me assistindo ali, ela viu o quanto eu chorava, que era um choro fora do normal. Nem tinha começado uma mensagem ainda e eu já estava naquele choro. Aí ela foi ali e disse assim: Mari, tu quer água? Eu disse: não. E ela disse: vem cá um pouquinho. Aí ela me levou para outra peça. O que que houve? Eu posso te ajudar? E aí eu só abracei ela e disse: ai, eu tô sofrendo. Eu digo: eu fui diagnosticada com câncer. E ela disse assim: mas olha, mas Deus é poderoso, tu sabe quantas pessoas já foram curadas, Mari, te entrega. E aí ela disse: agora quando terminar o culto nós vamos orar. E eu digo: sim, eu pensei em pedir para ser ungida, porque a palavra do Senhor diz, né? Se tiver alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre eles, que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Então eu disse para ela que após o culto eu queria. Bom, terminou o culto e eu pedi para ser ungida. Naquele dia, quando o pastor foi orar por mim, ele disse assim para mim: Mari, eu vou te dizer aqui agora uma palavra profética, uma palavra que vai te dar ânimo, e eu quero que tu repita comigo. Essa palavra está no Salmo 118. E aí ele disse: Mari, tu vai dizer comigo: não morrerei, antes viverei e contarei todas as maravilhas do Senhor. E aí eu disse, repeti: não morrerei, antes viverei e contarei todas as maravilhas do Senhor. E ele disse: repete de novo. E na segunda vez que eu repeti, um ardor veio no meu peito, me queimou o peito, e eu senti que o Espírito Santo estava comigo, porque eu disse com tanta fé. Eu disse: não morrerei, antes viverei e contarei todas as maravilhas do Senhor. E ele disse para mim: e tu vai contar. Não vai fazer como pessoas que recebem as coisas de Deus e não contam. Eu disse: eu vou contar, eu vou contar. E eu fui para casa muito mais tranquila aquele dia. Nunca vou esquecer desse momento. Depois daquilo, fui para casa e eu tinha exame marcado em Pelotas, uma ressonância magnética. E lá, quando foi para fazer essa ressonância magnética, eu nunca tinha passado por essa situação, então a gente tinha que ficar de bruço e uma mama em cada orifício. E eu tinha uma hérnia na barriga. E essa hérnia estava me dando problema porque tinha escapado um ponto e de vez em quando vazava um líquido dali. E lá eu tinha que ficar de bruço, imagina. E eu disse: Senhor, e ainda eu disse pro rapaz, eu disse: eu não vou conseguir. Eu disse: quanto tempo? Ele disse assim: mais ou menos meia hora. E eu disse: eu não vou conseguir. Ele disse: ah, mas a senhora precisa fazer exame, a senhora veio da sua cidade para fazer esse exame. Isso é necessário. E aí eu pensei em Deus, eu disse: não, o Senhor vai me permitir que eu faça. Eu digo: tá, eu vou fazer. Aí era com contraste, tudo, fui, não era para mim me mexer, nem nada, não podia falar. Mas tem um louvor, e tem uma parte desse louvor que diz assim: quão grande é o meu Deus, e cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aí eu não podia cantar, mas eu murmurava ele.
E eu fiz o exame. Voltei para a cidade, o exame ficou pronto depois de um dia, 2. Enviaram para casa. E eu tinha marcado já também uma biópsia em Porto Alegre. Foi tudo uma correria. Até a médica foi tudo o Senhor que proporcionou. Eu já tinha circulado o nome dela. E depois disse, não quero, vou escolher um homem. Fui lá, circulei. No fim, o desespero era tanto que marquei para os 2. Gente, os 2 médicos que eu tinha marcado eram na mesma avenida. E eu não tinha me dado, assim, por conta que era no mesmo prédio. Aí um era consulta de manhã e outra de tarde. E eu fui na consulta e eu disse, eu vou na da manhã. Se eu não me agradar muito do médico, eu vou na da tarde. Era bem de tardezinho, eu tinha que ficar aí em Porto Alegre. E aí, mas sempre em oração, a família toda em oração, a igreja em oração, os amigos em oração. Quem não processava mesmo a minha fé, fazia as preces, fazia as rezas, e me ligavam para casa, sabe? Foi muito assim, eu senti, gente, o quanto eu era amada, eu nem sabia que era tão amada, sabe? Tão cuidada. E foi por demais tudo que aconteceu. Uma das coisas que aconteceu comigo foi que antes de eu ir a Porto Alegre, uma das minhas colegas dessa loja onde eu trabalhei chegou lá em casa para me visitar. E aí, quando ela já estava quase saindo, ela disse, Mari, abre a tua mão. E eu até achei que ela ia pegar minha mão, fazer alguma oração, alguma prece. E ela pegou minha mão e botou R$1.500 ali. E disse para mim, isso aqui é para ti. E eu disse, não, de maneira nenhuma eu vou aceitar. E ela disse, não, tu vai porque tu pode precisar. E eu digo, não, então eu vou até pegar. Ela insistiu muito, eu digo, então eu vou até pegar. Mas a hora que eu puder te pagar, eu vou te pagar. E ela disse, se tu quiser assim, tu faz. Mas não precisa pagar tudo de uma vez também. E assim foi. Eu depois, graças a Deus, logo consegui pagar ela. O meu filho também chegou e fez, na época, empréstimo, fez isso. Quando veio, chegou com 5.000 em casa. Assim, eu recebia, as outras colegas me traziam, era pijama, e as minhas vizinhas, era agrado, e era todo mundo na minha volta. A família, sabe? Aí eu senti assim, meu Deus, como tu tá cuidando de mim, através dos meus amigos. Como o Senhor coloca pessoas, instrumentos nas nossas vidas para nos ajudar. Que coisa bem boa. Ele estava cuidando de tudo. Bom, aí então, quando eu fui ao médico, gente, na doutora, eu cheguei lá e eu senti que era ali que Deus queria que eu tivesse. Era algo que confirmava no meu coração. E aí então, era a equipe do núcleo de mamas do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre. Eu fui tão bem acolhida, tão bem recebida. Aí eles fizeram todo o questionário da história da minha vida. E teve um momento na minha vida que eu tive depressão muito profunda devido a muitos sofrimentos intensos que aconteceram lá na juventude. E um dos médicos disse que só por um milagre eu teria conseguido sair sem auxílio de médico, sem ajuda médica. E eu saí, na época com a ajuda de Deus também. Eu saí num dia que eu clamei a Ele porque eu estava no fundo do poço. E Ele me ouviu e me tirou. E aí então eu falei para eles, né, todas essas questões, e eles disseram assim para mim, eu levei a foto dos meus filhos, da minha família, eu levei na mala e mostrei para a doutora, eu digo, doutora, essa aqui é minha família. Eu digo, eu quero viver, eu tenho um filho com 9 anos, eu tô tão feliz, eu sou tão feliz com meu marido, doutora, com meus filhos, meu trabalho. Eu não quero, por favor, cuida de mim, eu disse para ela. Eu não quero ser mais uma nas estatísticas. Eu quero que vocês olhem para mim como uma mãe amorosa e uma mãe que quer viver. E ela disse assim, Mari, tu não te preocupa. Doutora Mayra, amada do meu coração. Aí ela disse para mim, Mari, tu não te preocupa. Então a doutora Mayra disse para mim, Mari, aqui a gente mata o bicho de primeira. Sim, porque o câncer é um bicho, Mari, que ele vem sorrateiramente, ele vem traiçoeiramente. A pessoa não sabe que tá. Quando vê, às vezes já tá tarde. Tu tá em boas mãos. Aí o doutor Hélio, que fazia parte da equipe dela, disse pra mim, Mari, aqui a gente respira mama 24 horas.
Aquelas palavras foram muito importantes para mim. Eles podiam dizer essas palavras para todas que fossem lá, mas para mim eu estava sendo única naquele momento. Aquilo eu ouvi e eu acreditei. E eu disse: Senhor, tu está comigo, tu vai abençoar eles. Eu disse para elas que Deus abençoe as suas mãos, abençoe a sua mente, que abençoe e que todos que vierem a tocar em mim, que venham para contribuir, tá, sabe? Eu estava cheia de fé, eu sabia que o Senhor ia realizar. Bom, naquele mesmo dia, ela já deu jeito, já me encaminhou para a biópsia, porque como eu era de longe, então ela já encaminhou, já ligou, eu tive que ir para outro lugar, do outro lado da cidade, mas fui fazer a biópsia e disse para mim que talvez quando eu fosse para pegar o resultado da biópsia, conforme se tivesse já tudo certo, eu já ia, tivesse caso de cirurgia, eu já ia operar. E aí fiquei naquela angústia, né, esperando o resultado. Antes de saber o resultado, aconteceu algo que foi muito marcante nessa minha trajetória. Que foi um dia, né, numa quarta-feira, eu lembro que à tarde, eu não lembro direito o dia. Depois que eu fiz esses exames, que eu fiz a ressonância e fiz a biópsia, eu estava deitada, atravessada na minha cama, no meu quarto, olhando para fora, pela janela. Na frente da minha casa tem um pé de cipreste. E aí eu estava olhando ali e conversando com o Senhor. Eu disse para ele: Senhor, o que eu vou fazer dos meus sonhos? Senhor, eu estou cheia de projetos. Oh Deus, eu digo, no final do ano tem a formatura do filho. Eu não vou poder ir. Eu disse, e tem o meu curso, eu estou fazendo um outro pós, Senhor, eu vou ter que desistir, meu Deus, eu estou tão feliz. Aí eu disse, Senhor, parece para mim que eu estava assim com um doce, como uma criança que tem um doce na mão e vem alguém e tira. É assim que eu senti. Eu estou feliz com meus alunos, como eu amo estar com eles. Eu digo, Deus, o que é isso que está acontecendo? Eu nunca perguntei para Deus assim, por que eu? Nunca perguntei, né? Nem me senti nesse direito. Mas eu perguntei para Ele, por que neste momento agora? Sabe? Eu achava assim que se fosse para ter, então, que fosse mais adiante, mas que naquele momento não podia ser. E aí, então, eu disse para o Senhor, por que neste momento onde tanta felicidade está acontecendo na minha vida? Por que eu sonhei tanto em estar na área da educação? Porque eu lembro que também foi o Senhor que me colocou lá, através do meu esforço, mas foi Ele que me capacitou. Foi Ele que me capacitou depois de ter parado 23 anos de estudar e de atrás dos meus sonhos. Entendeu? Eu me ajoelhei na beira de uma barragem para pedir para o Senhor me tirar do comércio e me levar para a área da educação. Então eu estava realizada. E aí então eu perguntei isso para o Senhor. Neste meio tempo, chega o meu filho, o menor de 9 anos. E aí ele meio que vem me abraçando, assim, se atravessando, meio por cima de mim. E aí nós ficamos os dois quietinhos, abraçados, assim. Aí eu vi que o coraçãozinho dele estava forte, sabe? Batendo muito forte. Aí ele disse assim, mãe, eu tô com uma pena de ti. E eu disse, por que, meu filho? E ele disse, porque tu é tão boa, mãe. Porque todo mundo gosta de ti. Porque as pessoas que te conhecem, tudo gostam de ti. Até o pai diz que tu é boa demais, que tu é palhaça dos outros. E agora, o Deus está deixando acontecer isso contigo. E começou a chorar. E aí eu me segurei, não chorei na hora e só disse, Senhor, me dá as palavras para aquietar o coração do meu filho. E aí nitidamente me veio assim uma passagem bíblica que diz que Deus dá a chuva para maus e bons e o sol para maus e bons, né? E aí eu disse assim para ele, filho, tu sabe que o Papai do Céu diz que ele dá a chuva para as pessoas más e para as pessoas boas. E tu tá chamando a mãe de boa? Mas a mãe não é melhor que ninguém. Por que pode acontecer com a vizinha, pode acontecer com outra pessoa e não pode acontecer com a mãe? Eu digo, a gente confia em Deus. Deus permitiu que acontecesse isso com a mãe, mas a mãe vai ficar boa, tu vai ver. E ele disse assim, eu digo, tu tem que pedir pro Papai do Céu. O Papai do Céu ouve a oração das criancinhas. Eu digo, E ele disse, mas eu peço, mãe. Ele falou, mas eu peço, mãe, todos os dias. E aí eu disse para ele assim, então segue pedindo. Diz pro Papai do Céu que tu quer a tua mãe viva contigo. Que tu precisa dela.
Diz para ele, e que tu acredita que ele pode. E aí eu disse para ele, filho, faz de conta que a gente vai passar por árvores, por estrada difícil. Faz de conta que a gente vai ir para um caminho onde tem árvore caída, bicho feroz. A gente vai passar por algumas situações, a gente vai ficar afastado junto do outro. A mãe vai ter que ir para Porto Alegre, tu vai ficar aqui com o pai, com a avó. Mas vai passar, depois no final nós vamos estar todos juntos de novo. E ele chorando, e eu já tava que não me aguentava a vontade de chorar. Aí eu disse para ele, tu quer andar de bicicleta? Que ele amava andar de bicicleta na rua ali, era calma a rua da frente da minha casa. Aí ele disse, quero, mãe. Eu digo, então lava o teu rostinho e vai. Aí ele fez isso. E quando ele saiu, que eu ouvi o barulhinho do portão, eu fechei a janela do meu quarto. E aí foi um momento de muita intimidade com Deus. Aí foi um momento onde eu nem chorava. Não era choro, era um urro. Eu não conseguia, era uma dor de ver o sofrimento dele, de ver o medo de me perder e mais o sentimento que eu tava de querer viver. E aí eu comecei a clamar. E aí eu comecei a dizer, Senhor, eu sei que tu pode. Senhor, eu te conheço desde a minha meninice. Senhor, é para ti que eu me entrego. É para ti que eu busco. Eu sei que tu é o dono da vida. Tu pode, Senhor, se tu quer, tu acrescenta meus anos de vida. E aí eu comecei a dizer assim para ele. Fiz um cálculo mental, ele estava com 9. E para mim ver ele moço, ele estaria se Deus me desse uns 10 anos, ele estaria com 19, né? Então aí eu disse assim para ele, Senhor, se tu quiser me dar de 10 a 15 anos, se é o câncer que tu tem para mim, Senhor, que seja. Mas não agora para a morte, Jesus. Não agora para a morte. Eu vou te pedir, Senhor, me dá de 10 a 15 anos para mim ver meu filho moço, meu filho caçula moço. Que ele já saiba se defender na vida. Me deixa eu viver. Eu não me sinto melhor que ninguém, Senhor, mas eu confio em Ti. E assim eu fui orando, sabe? E aí eu disse para Deus, me dá uma palavra, Senhor. Me dá uma palavra. Porque eu sempre, desde um momento muito difícil que eu passei na minha vida no passado, Deus me deu uma palavra sem eu pedir, que confirmou o que eu tinha pedido para Ele. Então, eu sempre disse para Ele, Senhor, fala comigo através da palavra. E aí eu disse naquele dia, me dá uma palavra para mim ver que tu vai estar comigo. E eu saí, fiz a volta na minha cama para ir na cabeceira, peguei a Bíblia, abri. Quando eu abri a Bíblia, eu vi Salmo 116. Aí eu comecei a ler o Salmo, dizia assim, eu amo o Senhor. Nisso tocou o telefone e bateram na porta. E aí então eu fui atender. Deixei a Bíblia aberta ali e fui atender. E aí começou a visita, era visita. Aquele porque foi em seguida das notícias, né? E os amigos chegavam, os parentes. E eu sei que a última visita foi o meu irmão que saiu de lá e eram mais ou menos umas 10 e pouco da noite. Eu estava cansada, eu só tomei um banho e eu fui me deitar. O sono me venceu e eu acordei no outro dia, eles já tinham ido para a escola, para o trabalho, e eu estava só em casa antes de ir para o meu trabalho. E aí então eu me acordei, abri meus olhos e lembrei do que meu filho tinha dito naquele dia. Lembrei e simplesmente me ajoelhei na beira da cama, sem nem ter ido ainda me lavar, fazer a minha higiene da manhã, nada. Eu simplesmente me ajoelhei na beira da cama e ali eu abri meu coração de novo para Deus. E aí eu repeti alguma coisa que eu tinha dito no dia anterior, mas eu disse muito mais coisa pro Senhor. Aí eu disse, Senhor, mesmo que eu confie em Ti, eu tô com medo do câncer. Eu disse, Senhor, me deixa viver mais tempo nesta terra. E dali eu comecei. Senhor, eu digo, olha, minha mãe é tua serva, confia tanto em Ti, já sofreu tanto na vida e agora vê uma filha com câncer. E dali eu comecei, eu digo, Senhor, eu sei que Tu pode, Tu é o dono da vida, Tu pode me dar mais anos de vida. Senhor, acrescenta esses anos de vida para mim. Deixa eu ver meu filho moço. E aí disse para ele, se Tu fizer esse bem para mim, eu já falo sobre Ti, mas eu vou falar muito mais. Eu vou contar para todas as pessoas que eu puder. Eu vou contar na igreja onde Eu conheci. Eu vou contar onde eu estiver, nos consultórios, onde for, Senhor, eu vou contar o que Tu fez na minha vida. Me ajuda, Pai, me ajuda. Tu pode, Tu tens esse poder. E aí disse para ele de novo, Senhor, me dá uma palavra.
eu preciso de uma palavra para saber que tu vai estar comigo. Quando eu disse isso, automaticamente, quando meus passos já estavam sendo dirigidos ali para onde eu deixava a Bíblia, eu lembrei, eu digo, o Senhor me deu uma palavra. E eu olhei, eu digo, mas a Bíblia está até aberta, eu não li. E aí eu comecei a ler. Eu vou dizer para vocês e eu vou mostrar para vocês aqui. Desde esse dia, eu resolvi, sentei no meu coração de fazer um trabalho para o Senhor. E aqui eu tenho isso aqui, eu intitulei esse trabalho Delícias da Fé, que eu apresento. Aqui eu falo sobre a fé, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se viram e creram, isso é fé. E esse trabalho aqui, Delícias da Fé, é porque eu me senti que eu me deliciei através da fé, através da oração. E aí então eu apresento em alguns lugares, como eu já comentei no começo, eu falei, então eu apresento em alguns lugares. E esse versículo aqui, até agora, olhando aqui, é um versículo que eu, quando era criança, eu decorei e assentei no meu coração, que o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Esse versículo assim me guia muito. Até hoje eu aplico ele na minha vida e sei que o Senhor é o meu rochedo e Ele é o meu lugar forte, é o meu escudo, é a minha proteção, é aonde eu me refugio. Aqui, quando eu falo do Salmo 116, tá? A certeza que Deus estaria comigo, eu tive uma certeza quando eu comecei a ler esses salmos. Então, o salmo diz o seguinte, vocês vão perceber que coisas que eu disse na oração tinha nesse salmo. Então, não tinha como eu não me encantar com o Senhor. Eu ria e chorava ao mesmo tempo. Porque aí eu comecei a ler ele e dizia, eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Então invoquei o nome, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma, compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Viverei mais tempo na presença do Senhor na terra dos viventes. E eu tinha pedido para o meu Senhor, me deixa viver mais tempo nessa terra. Ele secou minhas lágrimas, que eu chorava todos os dias. Eu chorava, eu dormia chorando e acordava. E depois desse salmo, eu parei de chorar. E eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Eu cheguei a dizer isso sim. Eu não comentei com vocês, mas no começo, quando eu fui diagnosticada, eu cheguei a dizer, por que os médicos mentem? Eu não fumo e não bebo e tive câncer, porque eu achava que era só isso. E eu amamentei meus 3 filhos, eu disse. E disse que a mulher que amamenta não corre risco de ter câncer. Eu achava tudo errado. Eu não sabia que a obesidade também poderia trazer, que as dores, as feridas emocionais também causavam câncer. Eu não sabia nessa época. E eu sofri muito. Além, me tornei obesa por causa de muito sofrimento. E eu não sabia disso, entendeu? E eu guardei muitas coisas que eu não comentava, muitos sofrimentos eu não comentava. Fui comentar depois de ano que eu já tinha até meus 2 filhos mais velhos. Então, o Senhor secou minhas lágrimas aquele dia, né? Aí diz assim, viverei mais tempo na presença do Senhor na terra dos viventes. Mesmo crendo em ti, eu estava aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, que quer dizer o cálice da bênção. E invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Isso aí é verdade, o Senhor se alegra. E eu disse para Deus, eu já tinha dito, Senhor, eu sei que eu estou pronta para ir contigo. Se eu morrer, eu vou contigo, só que eu não quero ir agora. Eu disse isso para o Senhor.
E a Bíblia fala que quando uma pessoa que procura andar no caminho do Senhor, ela não é perfeita, mas busca a perfeição. Perfeito não tem ninguém, mas que busca andar no temor do Senhor, busca fazer a sua vontade, quando morre, o Senhor se alegra. O Senhor não se alegra quando um perdido, quando uma pessoa que está praticando atos que condenam. Aí o Senhor não se alegra quando morre. E depois diz assim: Senhor, sou teu servo, filhos da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Cadeias quer dizer medo, pavor, angústia. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, pela segunda vez diz, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, que quer dizer pátio da casa do Senhor. No meio de ti, ó Jerusalém, louvado seja Deus. E eu digo, no meio de ti, ó Bagé, no meio de ti, ó Porto Alegre, onde eu tiver, qualquer cidade que eu tiver, eu digo e falo sobre o meu Senhor. Pode ter uma pessoa, pode ter duas, pode ter três, pode ter mais. Até hoje, o número maior de pessoas que eu falei foi para 80 pessoas, mais ou menos. E eu não me importo, eu tenho alegria em contar. Eu tenho alegria, cada vez que eu conto, eu me renovo. Bom, começou, depois disso, eu saí dali, depois desse salmo, eu saí dali e eu dizia, Deus, eu ria e chorava, eu dizia, Deus, eu vou vencer esse câncer. E aí outra coisa que eu disse pro Senhor depois da oração, eu digo, eu vou vencer esse câncer e eu vou fazer o álbum da vitória. E eu fiz o álbum da vitória. Tá aqui o meu álbum da vitória a partir do Salmo 116. O meu álbum da vitória, tá vendo aí? Conta a partir do Salmo 116. Que foi motivo de muita alegria para mim. Gente, depois disso, começou a vir. Veio o resultado da biópsia, a cirurgia foi adiada e eu, numa preocupação, cheguei a ligar um dia para lá e dizer, eu não aguento mais, eu quero que tire isso daqui. E eles diziam, calma, Mari, tu está sendo monitorada, não é assim, não tem lugar agora aqui, só tal dia. E eu perguntando para Deus, aqui eu falo, conversa com Deus, eu perguntei para Deus, por que tanta demora? Por que tanta demora? Eu não estou entendendo. E uma das minhas amigas disse para mim um dia, cadê aquela mulher de fé que eu conheço? Que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados para um propósito. Ela dizendo para mim, e tu não tá vendo que tem um propósito até nesse atraso? Aí ela me falou isso. E eu disse, é mesmo, Senhor. Aí na minha oração eu ainda disse, é demora, Senhor, eu tô angustiada, mas eu sei que tem um porquê. E realmente tinha um porquê. Na noite anterior à cirurgia, eu tava tranquila, me sentia tranquila. E aí, um dos meus sobrinhos chegou na casa da minha irmã, onde eu estava, em Alvorada, em Porto Alegre. E aí disse para mim, tia, como é que a senhora tá para a cirurgia amanhã? Eu disse, eu tô bem. Eu digo, só tô triste porque eu não tirei nenhuma foto para ficar de recordação com meus dois seios, porque depois eu vou ficar esquisita, eu disse para ele. Eles, não é por isso, vamos dar jeito de tirar, vamos lá. Aí a minha sobrinha já veio e a gente já começou a fazer umas fotos ali e eu fiz. O exame, para mim, no outro dia da cirurgia, quando eu fui para a cirurgia, que para mim foi o mais dolorido, porque muitos exames eram de imagem, né? Foi dois que para mim me judiaram, que é a linfocintilografia e punção, que eu tive que fazer depois. Mas a linfocintilografia é uma injeção que aplicam, puxam a pele do seio e aplicam aquela injeção ali, para quê? Para ficar marcado ali quando o médico vai, quando o mastologista vai fazer a cirurgia lá, para ver o linfonodo sentinela aqui na axila. E aí então eu fiz aquele exame, eu fui para fazer o exame. Gente, aquele exame parecia que estava me cortando por dentro. A coisa mais horrível, a dor. E eu nunca vou esquecer do dia desse exame. Eu disse assim para Deus, Senhor, por que tanta dor? Deus, foi que eu disse, Deus, tá até aqui. Eu disse, Deus, por que tanta dor? Porque para mim era assim, já não bastava a dor de perder meu seio. Por que aquela dor que me dilacerava, dor física? E aí eu ouvi uma voz
eu ouvi audível, eu ouvi uma voz. Ele foi transpassado. Quando eu ouvi essa voz, eu caí em choro. E a moça olhou para mim, que é tanta dor. Eu disse, não. Eu disse, eu aguento. E aí eu fui para a máquina. E eu dizia, Senhor, se comigo, Senhor, me perdoa eu ter dito isso. Tu sofreu tanto na cruz, Jesus. Tu sofreu tanto, foi transpassado, foi humilhado, foi cuspido. Foi cravar uma coroa de espinho em ti, Senhor. Tu foi açoitado, sabe? Te deram vinagre, Senhor. Tu morreu injustamente. Não era para te ter morrido, Senhor. Aquela morte humilhante da época, que era a morte de cruz. E dali eu comecei a pedir perdão pro Senhor. E fiz o exame. Voltei, porque aí tinha que ficar um tempo para ver se o produto, o líquido, o remédio, que ele tem um pouco de... um remédio um pouco radioativo, tem radioatividade nele. E para ver se aquele efeito tinha surgido, tinha vindo para baixo da axila. E nada. Voltei para lá e elas disseram não. Mandaram eu voltar de novo e fazer massagem no seio. Vai pro banheiro e faz massagem no seio. Faz isso, faz aquilo. E nada. E o médico disse para mim, infelizmente a senhora vai ter que fazer de novo. Vai ter que fazer. E eu disse, ai. Nesse meio tempo, tinha uma senhora lá no grupo de pessoas que estava junto. E aí, quando eu voltei, antes de eu ir, essa senhora não estava. Quando eu voltei dali, essa senhora estava sentada ali. Eu falando, aí eu falei para os outros que já sabiam, eu digo, ai, sabia que não deu certo, eu vou ter que fazer de novo o exame. E fiquei sentada. Aí eu falei, eu digo, não, mas eu confio em Deus, vai dar tudo certo. Não sei o que, nós começamos a falar algumas coisas de Deus. E aí eu acho que ela se encorajou. E ela chegou assim, tocou na minha perna e disse assim para mim, eu tô com câncer. Ela disse para mim. E eu disse para ela, eu também tô. E ela disse assim, eu tô com medo. E eu disse, eu tava com medo, agora não tô mais. E ela disse, eu tenho 3 filhas. E eu disse, eu tenho 3 filhos. E ela disse, mas o meu câncer é na cabeça. E eu disse, o meu é na mama. Eu digo, mas Deus é o mesmo. O mesmo Deus que me ajuda, Ele ajuda. E dali eu comecei a falar. E fluiu palavras que vinha. E aí eu comecei a dizer, a senhora se entrega para Jesus. Jesus disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Isso diz na palavra. Entrega para Ele, fala para Ele das suas aflições. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com Ele cearei e Ele comigo. E a casa é o coração. Convida Jesus para entrar no seu coração. Eu digo, diz para Ele que a senhora quer Ele na sua vida. A senhora precisa, que a senhora tenha suas filhas, que a senhora quer viver. É o que eu tenho pedido. Aí falei para ela, já do Salmo 116, falei para ela que o Senhor diz também, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, Jesus maravilhoso! E aí então, ela disse, ai, que bom eu ouvi. Eu digo, faça isso. E diz para Deus, eu sou tua. E quando a senhora entrar lá naquela sala de cirurgia, a senhora vai dizer a mesma coisa que eu vou dizer. Eu vou chegar lá e vou dizer, vem buscar a minha vitória. E a senhora diz a mesma coisa. Ela diz, então tá, eu vou fazer isso. Eu digo, faça. Ela ia operar numa outra ala, né? E aí então, eu voltei para fazer o exame. De lá eu voltei para fazer o exame de novo. Louca de medo, né, que ia sentir dor de novo, aquela dor cortante. E aí o médico disse, eu sei, dona Mari, eu sei que a senhora deve estar apavorada porque nós sabemos que esse exame é dolorido, mas é necessário fazer. E eu disse para ele assim, eu creio que não vai doer dessa vez porque meu Deus é comigo. Eu tinha vindo tão abastecida daquela minha conversa com aquela senhora lá, tão fortalecida na fé. E ele disse assim, eu acredito. E fiz, acreditem, não doeu nada, eu não senti uma dor. Quando vi, já tinha terminado a injeção, fizeram a injeção e tinha terminado. Aí eu disse, meu Deus, como tu é bom, o que o Senhor queria? O Senhor queria que eu ficasse lá mais tempo, para mim poder dar uma palavra. O Senhor me usou como instrumento para ajudar aquela mulher aquele dia. Então,
eu fui vendo assim, ó, como o Senhor cuida, como o Senhor cuida dos seus e como o Senhor levanta pessoas para nos ajudar. Olha só, aqui eu cheguei lá e disse, vim buscar minha vitória. E eu nunca vou esquecer, Dr. Renato, o anestesista, disse para mim, oh, maravilha, que coisa bem boa, se todas as pessoas chegassem e dissessem isso aqui, pá, nós já estava com meio caminho andado. Tá? Aqui algumas fotos. Começou assim, ó, fiz a cirurgia, foi um sucesso, graças a Deus. Lá, eles contavam pra mim, que eu fui me entregando, eu lembro de eu começar a orar. Eles disseram que eu fui orando, até que apaguei, tinha me dado anestesia. E eles disseram, não, essa aí tá pronta, essa aí vai ser sucesso a cirurgia. De tanta entrega que eu fiz pra Deus, oração por mim e por eles, sabe? Então eu digo assim, eu me deliciei mesmo na fé em Deus. Esse quadro aqui é lá na doutora Mayra, que tem na entrada do consultório. Esse quadro tem um valor muito significativo para mim. Esse quadro, eu fiquei mais de 40 dias em Porto Alegre e eu olhava para ele, era um misto de sensação de liberdade, vontade de voltar para casa, vontade de voltar para os meus alunos, eu sentia saudade, sabe? Vontade de estar com a minha família. Esse quadro era também paz com Deus, era refrigério. E aí eu resolvi fotografar esse quadro e colocar no meu trabalho. Teve um dia que eu cheguei lá, pronta, achava que ia ser liberada para voltar para a cidade. E cheguei lá e tinha juntado líquido no leito cirúrgico, aí eu tive que fazer punção, fiquei lá. Eu sei que quando eu saí de lá, eu disse para minha amiga que estava lá, e disse para ela assim, e aí, foi liberada? E eu disse, não, mas o Senhor é que sabe, eu fiz assim para ela. E ela achou tão bonito esse meu gesto, que disse assim, eu vou ter que fazer uma foto. E aí, na saída, ela pediu que eu fizesse o mesmo gesto e fez a foto. Aqui começou as quimioterapia, começou os efeitos colaterais da quimio. Aqui foi um momento dolorido, que foi a queda do cabelo. Foi no banho. Eu senti uma dor profunda, muito grande no couro cabeludo. E o meu travesseiro ficou tapado de cabelo. E aí eu comentei com meu marido. E ele disse, olha, eu acho que tá na hora de tu cortar. E eu disse, eu não sei só, eu tô com uma dor no couro cabeludo. E aí ele me disse isso, vamos lá, vamos marcar e vamos pelo menos tirar um pouco. E eu queria, digo, não, vai ser como Deus quer. Eu queria assim que, sabe? Mas aí eles insistiram e eu fui pro banho. Eu digo, não, eu vou pro banho. Eles, não, nem vai pro banho, vamos assim. Eu digo, não, eu vou pro banho. Quando eu fiquei embaixo do chuveiro, começou a cair. Caiu muito cabelo. E eu disse pra ele, traz a máquina e vamos fotografar. Porque eu vou fazer o alvo. Aqui não aparece direito, mas foi no banho. Quando estava caindo, eu digo, eles, pra que tu quer tirar essa foto? Eu digo, eu vou tirar, porque eu vou fazer o álbum da Vitória. E aí eu fiz. Aí eu fui cortar, o meu filho estava em Bagé também. Olha só. Os efeitos colaterais começaram, né? Continuaram, porque não foi só o cabelo. Eu comecei a ter febre, eu tive quase todos os sintomas, assim, prováveis, mais corriqueiros que a quimio pode dar. Febre, aftas na boca, vômitos, diarreia, prisão de ventre, desânimo, queimaduras na sola dos pés, perda das unhas, entre outros. A queimadura na sola dos pés, a médica me explicou que foi devido a um medicamento que ficou meio forte. Mas foi horrível, era inverno, o vento minuano soprava, era horrível o frio e eu tinha que estar com os pés livres, não, até a meia me doía. Eu lembro que para dormir, meu marido colocava, eu não tinha lençol térmico, e o meu marido aquecia às vezes a cama primeiro para mim, se deitava primeiro para mim me aquecer. E ele e os filhos colocavam um travesseiro para mim poder colocar os meus pés assim e não tocar, nem o lençol podia tocar. E eles algumas vezes choraram me olhando naquela cena, porque o frio era intenso. E eu podia me cobrir só até a canela, porque doía. E eu vou dizer para vocês, e médicos que se me assistiram, estão me assistindo, sabem que isso pode acontecer. Eu colocava pomada
na sola dos pés e por vezes saía tipo uma fumacinha, ele estava em carne viva. Até que conseguimos entrar em contato com a doutora e ela receitou uma pomada que aí sim começou a fazer efeito e melhorar. Gente, esses aqui não era tudo no mesmo dia. Uma quimio oferecia 2, 3 efeitos. Às vezes o vômito era de manhã, de tarde não tinha. Era uma coisa assim, sabe? O desânimo também foi muito fortíssimo. O desânimo teve um dia que eu achei que eu ia sair do meu corpo. Parecia que eu não tinha força nem para tomar água. Mas tudo efeitos assim que não perduraram tanto tempo, mas eram sofridos. Aí começou a ficar falhas no meu cabelo. Aí fui ver umas perucas que doavam. Não me acertei com as perucas. Não me acertei, começou a me dar náuseas com o cheiro. Aqui fotos com o marido, com o filho, pequeno, com outro que depois chegou. Aqui foi a marcação para rádio. Aqui também que inflamou, infeccionou um pouco. E aí, aquela fala que eu tinha tido com o Senhor, que eu queria realizar meus sonhos, né? E o Senhor abençoou que todos os meus sonhos daquele ano foram realizados. Eu fui na formatura do filho, a doutora me liberou das rádios. Conheci pontos turísticos do Rio de Janeiro, como Cristo Redentor, Bondinho, Pão de Açúcar, que eu tinha sonho de conhecer. Concluí o curso de pós-graduação em Sociologia e Filosofia. E viajei de avião que eu nunca tinha andado, de Porto Alegre ao Rio, uma viagem curta, mas andei. E quando aquele avião ia entre as nuvens, eu só glorificava e dizia: Senhor, Tu é o meu Rei, Senhor, Tu é o meu Deus. Era muita alegria no coração. E quando o avião ia aterrissando, chegando no Rio, eu olhava aquelas casas, aquelas construções, aqueles prédios, e eu olhava e dizia: Senhor, como eu queria que cada vida que tivesse naquelas estradas, andando de carro ou de a pé, como eu queria que cada vida que tivesse dentro dessas casas te conhecesse, Senhor, soubesse o quanto Tu é bom e o quanto Tu age em todas as áreas da vida das pessoas, é só te buscar. Eu tinha assim um desejo que todos conhecessem Deus como eu conheci. Tenho ainda. Aqui chegou a formatura do filho. Era um calor intenso. Eu estava inchada das rádios. Mas graças a Deus o Senhor realizou. Atendeu o sonho do meu coração. Momentos que ficaram na memória, aqui eu apresentando o meu trabalho, encerrando, conclusão do curso. E aqui alta do tratamento da radioterapia, recebi uma festinha em casa de surpresa da família. Aqui 8 de março teve um outro dia da mulher, uma homenagem especial eu recebi. Eu fui convidada à Câmara de Vereadores da cidade, cada vereador poderia convidar uma mulher no Dia da Mulher para homenagear. E aí então o sobrinho que era vereador na época convidou a mim e disse: tia, eu poderia convidar a minha mãe, a minha esposa, a minha avó, mas eu resolvi convidar tu, por tudo que tu representa na minha vida desde a infância e também pela tua história de vida agora. E aí algumas fotos. Aqui o primeiro check-up. O primeiro check-up eu levei um susto, eu fui toda feliz, achando que ia estar tudo bem. Mas não estava, a doutora achou que o câncer poderia estar na coluna. E aí eu me angustiei, me desesperei, fiquei numa angústia e comecei a orar ao Senhor. Eu coloquei meus exames todos em cima da cama. Todos em cima da cama. E eu disse para Deus: Deus, não me deixa ficar envergonhada. Não quero que meus filhos venham a dizer: cadê o Deus da mãe? Eu disse para o Senhor isso. E então, o Senhor me deu uma palavra no livro de Filipenses, no capítulo 1, 19 e 26, aonde ali o Senhor fala
é Paulo, o apóstolo Paulo falando, né? Ele estava preso, né? Estava em sofrimento, mas ele estava falando sobre as angústias dele e ele dizia que para ele o viver era Cristo e o morrer era ganho, mas que se fosse, né, ele viver na carne para seguir pregando o Evangelho, era isso que ele ia querer, anunciar o Evangelho. E se fosse para ir com Cristo era extremamente melhor. Mas ele disse que se Deus quisesse que ele ficasse na terra para criar o Evangelho, para pregar o Evangelho e que as pessoas iam ser abençoadas com a palavra, era isso que ele queria. E aí eu comecei a ler aquilo ali. Depois do que eu pedi para Deus, depois do que eu botei meus exames ali e disse para ele que eu não queria ser envergonhada, que eu confiava nele, que eu já estava contando o meu testemunho para muita gente. E que eu acreditava que ele ia me dar de 10 a 15 anos. E como que agora no primeiro ano eu ia estar com câncer em outro lugar? Eu dizia, Senhor, me ajuda. E se for para mim ter esse câncer, tu vai ajudar, que eu vou vencer ele também. Eu vou vencer. Mas eu orava sim, né? E pedi palavra de novo. Pedi palavra. E abri a Bíblia e saiu Filipenses, esse capítulo aqui, tá? 1, do versículo 19 ao 26. E aí agora, eu sempre termino o meu testemunho, né, com essa pergunta. Porque eu digo assim, cumprindo meus votos ao Senhor, por quê? Por que esse desejo ardente de contar o que Ele fez? Sabem por quê? Porque na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E Ele se inclinou para mim, atenciosamente, com todo amor, e ouviu o meu clamor. E assim Ele pode fazer com vocês. Seja qualquer área que vocês estejam passando, confie em Deus. O Senhor age não só na saúde, Ele age em todas as áreas. Áreas de relacionamento, área sexual, área financeira, problemas com filho, problema com filhos com droga, problemas com filho, em tudo que é área, problema no ambiente de trabalho. O Senhor dirige, é só nós nos entregar para Ele e procurar fazer a vontade. Se nós estiverdes nele, Ele diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Ele disse tudo, Ele não disse que nenhuma e nem duas. E outra coisa que Ele disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. Então Ele não nos avisou que ia ser só coisa boa nesse mundo, né? E Ele diz mais, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância em todas as áreas. Vamos confiar no Senhor. Eu entrego aqui esta palavra e que o Senhor vá ao encontro do coração de vocês e abençoe. Espero que de alguma forma eu tenha deixado um benefício aqui, tá? Para quem está me ouvindo. Fiquem com Deus. Recebam o meu abraço com todo carinho, com todo o amor. Em nome de Jesus. Amém.